Se você cresceu nos anos 90 ou no começo dos anos 2000, provavelmente esse anime fez parte da sua rotina sem que você nem percebesse. Ele estava lá quase todos os dias, geralmente no fim da tarde, logo depois da escola. Você ligava a TV, largava a mochila no canto e deixava o episódio rolar, mesmo que estivesse começando no meio. Com o tempo, aquilo deixava de ser só um desenho passando na televisão e passava a fazer parte da infância. Era algo que você reconhecia pela música, pelas vozes e até pelo clima, mesmo sem acompanhar tudo em ordem. Essa lista é uma viagem direta para a época da TV aberta, quando os animes não vinham com aviso, não tinham catálogo e nem sempre seguiam uma ordem certinha. Às vezes você perdia episódios importantes, às vezes assistia reprises, mas isso nunca impedia de continuar acompanhando. Aqui a ideia não é analisar profundamente nem comparar com os padrões de hoje. É relembrar esses animes do jeito que eles eram consumidos naquela época, como parte da rotina, do after school e das conversas no dia seguinte com amigos que também tinham assistido. E para começar essa lista, não tem como fugir de um dos maiores símbolos dos anos 90. Sailor Moon acompanha a história de Usagi Tsukino, uma garota comum, desajeitada, preguiçosa e cheia de inseguranças, que de repente descobre que carrega a responsabilidade de proteger o mundo como uma guerreira mágica. Diferente de muitos protagonistas da época, Usagi não começa como alguém forte ou confiante. Ela erra, foge das responsabilidades, chora bastante e aprende aos poucos. O anime sempre equilibrou muito bem dois mundos diferentes. De um lado, batalhas contra vilões, ameaças sobrenaturais e perigos que colocavam o planeta em risco. Do outro, a vida cotidiana das personagens, com escola, provas, amizades, conflitos pessoais e momentos de leveza. Esse equilíbrio fazia com que a história parecesse mais próxima de quem assistia. Mesmo com magia e transformações, os sentimentos das personagens eram fáceis de entender. Medo, insegurança, amizade e amadurecimento estavam sempre presentes. Outro ponto que marcou muito foi o grupo das guerreiras. Cada uma tinha uma personalidade bem definida, motivações claras e uma relação forte com as outras. Isso fazia com que qualquer pessoa conseguisse se identificar com alguma delas, mesmo assistindo episódios soltos ou fora de ordem. Além disso, Sailor Moon ajudou a mostrar que anime não era algo restrito a um único público. Ele conquistou crianças, adolescentes e até quem assistia sem nem saber que aquilo vinha do Japão. Para muita gente, foi o primeiro contato real com o anime, mesmo sem esse rótulo. Com o tempo, a série se tornou um daqueles clássicos que todo mundo reconhece. A música de abertura, as transformações e os uniformes ficaram gravados na memória de quem cresceu naquela época. Sailor Moon não era apenas um anime que passava na TV, mas parte da rotina e da infância de uma geração inteira. Sakura Card Captors acompanha Sakura Kinomoto, uma garota alegre e curiosa que acaba libertando acidentalmente cartas mágicas que estavam seladas há muito tempo. A partir disso, ela recebe a missão de capturá-las novamente antes que causem problemas para o mundo. Diferente de outros animes da época, Sakura Card Captors tinha um ritmo mais calmo e cuidadoso. Cada episódio apresentava uma nova carta, mas sempre com espaço para mostrar a vida da Sakura fora das batalhas. Escola, amizades, família e pequenos conflitos do dia a dia tinham tanta importância quanto a magia. O anime também se destacava pelo tom delicado. Mesmo quando havia perigo, tudo era tratado com sensibilidade. As relações entre os personagens eram construídas aos poucos, criando um apego natural para quem assistia, mesmo acompanhando de forma irregular pela TV aberta. Outro ponto muito marcante era o visual. As roupas da Sakura mudavam constantemente, algo pouco comum na época, e ajudavam a deixar cada episódio com uma identidade própria. Isso tornava a série ainda mais memorável para quem cresceu assistindo. Sakura Card Captors passava aquela sensação de conforto. Era o tipo de anime que você assistia depois da escola para relaxar, mas que ainda assim tinha uma história envolvente e personagens fáceis de gostar. Por isso, acabou se tornando um dos grandes clássicos da infância de muita gente. Yu-Gi-Oh! Foi um daqueles animes que explodiram de popularidade quase sem aviso. A história gira em torno de Yugi, um garoto tímido que acaba despertando um espírito antigo ligado a um jogo milenar, e que passa a enfrentar desafios usando cartas e estratégias. O grande diferencial de Yu-Gi-Oh! Era transformar um jogo em algo épico. Cada duelo parecia uma batalha decisiva, com regras explicadas no meio da ação e reviravoltas constantes. Mesmo quem não entendia completamente o jogo acabava se envolvendo pela tensão e pelo drama das partidas. Além dos duelos, o anime sempre reforçava temas como amizade, confiança e superação. Yugi não vencia sozinho.
Ele dependia dos amigos, das escolhas certas e da coragem para enfrentar adversários cada vez mais perigosos. Yu-Gi-Oh! Também marcou época fora da tela. As cartas viraram febre, as pessoas levavam baralhos para a escola e discutiam estratégias no recreio. O anime não era apenas algo que passava na TV, mas parte da rotina e das conversas do dia a dia. Mesmo assistindo episódios fora de ordem, era fácil entender o clima da série. Sempre havia um desafio, um rival e algo em jogo. Isso ajudou Yu-Gi-Oh! A se tornar um dos animes mais lembrados por quem cresceu nos anos 90 e início dos anos 2000. Digimon Adventure acompanhava um grupo de crianças que acaba sendo transportado para um mundo digital cheio de criaturas conhecidas como Digimon. Lá, cada um deles se une a um parceiro digital e precisa enfrentar desafios para sobreviver e tentar voltar para casa. O grande diferencial de Digimon sempre foi o foco nos personagens. Cada criança tinha personalidade, medos e inseguranças muito claras, e essas características influenciavam diretamente a forma como seus Digimons evoluíam e lutavam. Não era só sobre força, mas sobre crescimento pessoal. Mesmo sendo um anime de aventura, Digimon não tinha medo de mostrar conflitos emocionais. As crianças brigavam, erravam, se sentiam perdidas e precisavam aprender a confiar umas nas outras. Isso fazia a história parecer mais próxima da realidade de quem assistia, mesmo em um mundo completamente fantástico. Outro ponto marcante era a sensação de continuidade. Mesmo assistindo episódios fora de ordem na TV aberta, dava para perceber que existia uma jornada em andamento. Cada batalha parecia ter peso e consequência, o que prendia a atenção de quem acompanhava. Por tudo isso, Digimon Adventure se tornou um daqueles animes que iam além da simples diversão. Ele fazia parte da rotina de quem cresceu nos anos 90 e ajudou a criar memórias que muita gente carrega até hoje. Medabot se passava em um mundo onde crianças utilizavam robôs personalizados para batalhas conhecidas como Robattles. Cada robô podia ser montado com peças diferentes, o que tornava cada luta única e estratégica. A história acompanha Ikki, um garoto comum que acaba se envolvendo nesse universo ao conseguir um Medabot meio desajeitado, mas cheio de personalidade. Juntos, eles participam de torneios e enfrentam outros competidores, sempre com muito humor no caminho. O tom de Medabots era mais leve e divertido, mas isso não tirava o envolvimento da história. As batalhas tinham regras claras, rivalidades bem definidas e aquele clima de competição saudável que prendia quem assistia. Além disso, o anime misturava bem comédia e ação, criando situações exageradas, personagens caricatos e momentos que ficavam na memória. Era o tipo de anime que você assistia para se divertir, mas que também tinha um universo fácil de entender e acompanhar. Medabots marcou época justamente por isso. Ele não tentava ser grandioso demais, mas entregava diversão constante, personagens carismáticos e um conceito que se destacava entre outros animes da época. Esses animes fizeram parte de uma época em que a TV aberta era a principal porta de entrada para o mundo dos animes. A gente assistia sem saber muito bem o que vinha depois, mas criava uma ligação forte com essas histórias e personagens. Eles marcaram a rotina, as tardes depois da escola e até as conversas no dia seguinte com amigos. Mais do que nostalgia, esses animes ajudaram a formar o gosto de muita gente que continua acompanhando animações até hoje. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no Dinastia Animes e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E comenta aí, qual desses animes fez mais parte da sua infância?